As explicações, lá ele faz lá o elenco dos seus atos jurídicos na relatoria, na sua delegacia, porque ele se comportou como delegadão, no caso Master, mas tem coisas sobre as quais ele não falou e que nos autoriza a projetar, diante de algumas pistas, o que ele fará, do que ele não falou, do ponto de vista jurisdicional. Ele não explicou aquele vai e vem havido já em janeiro, diante das provas, da segunda etapa da Operação Compliance Zero especificamente. Quando, inclusive, um dos objetos da operação, dessa fase, é o ex-sócio dos seus irmãos, Fabiano Zettel, cunhado de Vocaro. Não, Toffoli, porque talvez isso não seja explicável, ele não explica aquele movimento de custódia, aquele exotismo. Por que... Repare que nós estamos falando de um juiz que já há bastante tempo, né? Olha o tempo passando, há bastante tempo está gerindo no que importa, sob sigilo total, gerindo na sua delegacia uma quantidade de provas muito grande. Isso é um poder muito grande. É uma gestão absoluta dessas provas. Dias Toffoli não explica, nessas notas, o que deveria explicar, as suas gestões na relação com a Polícia Federal. Por que acautelou consigo as provas dessa segunda fase da Operação Compliance Zero? Por que no primeiro momento tira a Polícia Federal da jogada? Aí depois vai recuando. Abre para o Ministério Público Federal. Aí depois, novo movimento. Abre para a Polícia Federal, mas aí escolhe quais vão ser os peritos da Polícia Federal que poderão ter acesso ao material. É sobre isso que eu quero saber. Isso é uma investigação que eu gostaria que houvesse. Em Paulo Gonet, Procurador-Geral da República. Ninguém sabe, ninguém viu. Paulo Gonet. Paulo Gonet é um deles. Não há nenhuma diferença entre ministros. Não há. As prerrogativas foram diluídas aí. É isso que eu queria saber. Eu queria explicações. Que aí, por óbvio, por isso que eu digo, explicou que talvez pudesse explicar. Mas se ele apresenta 11 itens, e nesse conjunto não trata desse momento particular, do vai e vem, da custódia das provas, da gestão, do controle das provas, nós estamos falando de celulares muito ricos, né? De gente rica, claro, mas ricos de informação. E aí eu chego a outra questão, porque, repito, Dias Toffoli administra na sua delegacia sob sigilo total, no que importa. Por bastante tempo, gere absolutamente o conteúdo do material apreendido. O conteúdo, por exemplo, do celulares, de Daniel Vorcaro, material apreendido com Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, sócio Zettel, ex-sócio dos irmãos de Dias Toffoli. Poder muito grande. Então, eu estou tratando disso porque nesse conjunto de nota tem só um troço que é importante e que eu preciso tratar já tendo posto aqui tudo que eu coloquei. O fato do sigilo existir e de estar exclusivamente para controle do seu gabinete de Dias Toffoli, da sua delegacia, as provas apreendidas. E na segunda fase, então, tudo para lá, tudo ali. E ele fazendo a escolha de quem pode ver. Certo? O último item da nota de Dias Toffoli é o que finalmente interessa. Eu já falei de tudo que não está, né, tudo que deveria estar e não está nas explicações, inclusive do ponto de vista jurídico. Do que está, o que importa é isto aqui, o último item, o 11. E daqui a gente tira a pista para o que virá. Item 11. Encerradas as investigações, então ele vai esperar a conclusão da investigação, que foi prorrogada pela Polícia Federal, vai esperar a manifestação da Procuradoria-Geral da República. Encerradas as investigações, será possível examinar os casos para eventual remessa às instâncias ordinárias. Então, aqui, ele admite, nós já falamos muito sobre isso, a possibilidade de mandar o caso para a primeira instância, depois de ficar esse tempão todo gerindo esse material. Só que ele pode fatiar também essa remessa, tá, pessoal? Atenção a isso. Está há muito tempo gerindo esse material sob sigilo. Ele pode arquivar alguma coisa, pode guardar consigo algumas coisas.
e mandar outras para instância ordinária. E eu acho que é isso que vai acontecer. Dias Toffoli remeterá à primeira instância as provas, ou material, ou conteúdo apreendido no celular de Daniel Vorcaro. Ele vai mandar tudo que havia apreendido de Fabiano Zettel, de Daniel Vorcaro, porque se ele quiser, ele pode manter consigo. Eu não vou usar o verbo mutilar, como disse o Isaac aqui no chat, mas ele pode, para usar um verbo do momento, ele pode fatiar o troço, né? Fica um troço aqui comigo, guarda, e razões para isso de foro, arruma-se, né? Isso pode acontecer. Atenção a isso. Encerradas as investigações, será possível examinar os casos para eventual remessa às instâncias ordinárias, sem a possibilidade de que se apontem nulidades em razão da não observância do foro por prerrogativa de função ou de violação da ampla defesa e do processo legal. Eu volto aqui para o que finalmente importa. A gente já falou aqui que a embocadura está armada, quase como se houvesse um acordo, um faquinho com tudo, para tirar esse caso, o peso desse caso do Supremo Tribunal Federal nesses termos, mandar para a primeira instância, para a instância ordinária. Mas será que vai mandar tudo? Ou guardará, juridicamente, claro, guardará algo consigo, quando eu digo consigo, no Supremo, no seu gabinete, arquivará e tal. Vai mandar tudo. Imagine o que pode se extrair de um celular, das conversas de Daniel Vorcaro. Vai tudo. Ah, não, ali vai ter alguma coisa que haverá alguma coisa que o Supremo, até para evitar as nulidades processuais, que o Supremo tem de manter em última instância. É sobre isso, é nisso que o meu olhar está agora. E essas pistas ele dá aqui. Então ele apresenta as explicações do que poderia explicar sobre a sua atividade à frente do caso. O que ele precisava explicar delicadamente, ele não explica, que é a relação com a Polícia Federal e a gestão das provas e a custódia, porque não mandou para a Polícia Federal, porque ficou com ele, porque depois, finalmente, sob grande pressão, ele admite que alguns, mas escolhe os peritos da Polícia Federal. Isso ele não fala na nota. Deixando para o último item aquilo que importa, que tem valor para a gente, que é a possibilidade, que a gente já antevia, de, ao fim da investigação, mandar para a primeira instância. As pistas que ele deu o tempo todo, é de que nem tudo, mandando para a primeira instância, nem tudo irá.